Nesta noite, o Rotary trouxe dois convidados especiais para falar sobre o Setembro Amarelo, uma prevenção ao suicídio. E aqui comigo está a doutora Samila Petriola Mota Mariani. Doutora Samila, o que lhe pareceu esse convite do Rotary para falar de um assunto que até então as pessoas tinham um certo mito de não falar sobre suicídio, porque se falar sobre suicídio poderia provocar mais suicídios? Exatamente. Boa noite a todos, né? Boa noite, Sodré. Era um estigma essa questão de falar do suicídio até um tempo atrás, achando que isso iria provocar mais números, aumentar o índice. Mas, na verdade, a gente sabe que não é nada disso. Pelo contrário, nós precisamos efetivamente de prevenir, trabalhar com a prevenção, trabalhar com a psicoeducação. Dentro do consultório, o que nós mais fazemos é acolher esse paciente, mostrar para ele que existem outras possibilidades, outros caminhos, treiná-lo a entender que o que acontece com ele é um estado de saúde mental que ele precisa melhorar, mas que não necessariamente é necessário retirar a sua própria vida. Nós tentamos sempre identificar presença de transtornos psiquiátricos e por isso é muito importante o acompanhamento também de um médico psiquiatra. E quanto ao convite para estar aqui hoje, eu fiquei muito grata, fiquei muito honrada de poder falar para esse público aqui sobre a campanha do Setembro Amarelo, poder falar sobre a prevenção do suicídio. Nós temos hoje no Brasil um índice muito alto em categorias e grupos de risco específico. Então, sim, precisamos falar, prevenir é preciso, é uma emergência psiquiátrica, é uma questão de saúde pública. Nós precisamos falar sobre isso, sim. Apesar de ser uma decisão individual do suicida, mas há estudos que dizem que são fatores externos, são fatores que vêm da sociedade e que obrigam, de certa forma, o indivíduo a tomar essa decisão. A senhora compartilha dessa linha de raciocínio? Então, o cometimento de suicídio, ele é uma situação complexa, ele é multifatorial, sendo que os dois principais é uma tentativa prévia e a presença de um transtorno psiquiátrico. E junto disso vem acompanhado todos os outros fatores psicológicos envolvidos, que são pensamentos, emoções, comportamento, que vai desde as ideações suicidas até efetivamente o cometimento, o comportamento suicida. Nós temos os fatores biológicos, né? Falamos da questão do histórico familiar, ocorrência de suicida na família. Temos também as questões socioambientais, que entram um pouco mais no que você falou, do ambiente poder propiciar esse comportamento. Temos que lembrar que é uma questão complexa, não é um fator só que vai fazer com que a pessoa cometa suicídio. Ele é multifatorial. Mas é uma causa social grave. Passa por essa questão também. O fator social, ele está associado ao cometimento de suicídio. Não é somente ele é um dos fatores. Quem mais comete o suicídio, o homem ou a mulher? As estatísticas mostram que o número de óbitos é maior nos homens, mas as mulheres, elas têm mais tentativas. E qual é a faixa etária que as pessoas cometem mais o suicídio? Nas estatísticas mundiais, nós temos os jovens, né, que é o grupo aí de 15 até 29, 30 anos, e também muito preocupante o grupo dos idosos, a terceira idade, que são pessoas que merecem o nosso cuidado. Às vezes a gente esquece, mas são pessoas que ao final da vida já não tem mais tanta perspectiva, já não tem mais o que fazer, a família já saiu de casa, já estão aposentados. Então, mundialmente também é um grupo que cresce hoje o número de risco de suicídio. E por que Setembro Amarelo? A campanha do Setembro Amarelo, ela iniciou quando um jovem de 17 anos, nos Estados Unidos, dirigindo um carro amarelo, ele acabou cometendo suicídio. E aí, no dia do seu velório, os familiares e amigos distribuíram mensagens e faixas com a cor amarela. Então, pegou esse fato histórico e trouxe como uma forma de realmente ter ali uma imagem do que é o Setembro Amarelo, por conta também que ele cometeu um suicídio. Uma pessoa com essa disposição de cometer um suicídio, ela avisa, ela apresenta sintomas, sinais,
ela chega a comunicar isso? Tem gente que deixa cartas escritas, mas a pessoa vem apresentando esses sinais de que vai cometer um autoextermínio? Sim, ela dá sinais, ela apresenta comportamentos que nos levam a crer que ela é uma pessoa que está em risco. E por isso, esse risco sendo avaliado, é necessário o devido encaminhamento, tanto para o profissional da saúde, os profissionais de saúde mental de maneira geral, e também para as unidades de referência, porque dependendo do risco, é uma pessoa que precisa inclusive de hospitalização. De baixo risco, a pessoa ela dá ideias, ela fala através de comportamento verbal das ideias suicidas, de que a vida não tem mais sentido, de que se morrer ninguém vai sentir falta, de que não vale a pena mais viver. Então, ela expressa sim. A questão das cartas são sinais, são indicativos, não é para chamar atenção, é um pedido mesmo de socorro. Então, é preciso falar de suicídio. Vamos desmistificar aquela situação de que, se falasse de suicídio, mais pessoas iriam se suicidar. Exatamente o contrário. Precisamos de falar para prevenir e promover saúde mental. Falar de suicídio é psicoeducação, é necessário, é uma questão de saúde pública, é sim muito importante nós falarmos sobre esse tema, que hoje, no Setembro, Amarelo, está mais em alta, mas nós precisamos de falar sobre isso o ano todo, é quando surgir a demanda. Então, podemos falar sim, vamos desmistificar, desconstruir essa ideia. Falar não vai provocar mais, pelo contrário, pode evitar. Segundo a OMS, de cada 10 pessoas que se suicidam, 9 poderia evitar o suicídio se houvesse uma conversa, se houvesse um diálogo. A senhora compartilha, a senhora concorda? Sim, por conta de que existem as redes de apoio. Então, se aquela pessoa, se aquele paciente, ele fala das suas ideias, ele fala do seu sentimento, ele fala do seu sofrimento, e isso é acolhido por um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, se esse sentimento ele é acolhido, é um sentimento que é verbalizado, isso ajuda para a pessoa poder perceber que, olha, tem alguém que se importa comigo. Então, é importante, sim, esse acolhimento para poder prevenir o suicídio. Então, através desse aviso, nós conseguimos, sim, resgatar vidas. Combater o estigma, hoje, é salvar vidas. Doutora Samila, eu não tenho autoridade para falar do tema, mas eu posso imaginar que uma pessoa com disposição de cometer o suicídio, e se ela estiver numa disposição mais avançada, ela não vai ter nenhuma disposição de procurar ajuda, mas os familiares e pessoas mais próximas devem fazer isso. Sim, porque o suicídio, ele é um ato impulsivo, é uma coisa muito rápida, Então, é necessário as redes de apoio. Uma pessoa que ela está com um risco alto, ela não pode ficar sozinha. Então, é necessário que tenha, sim, essa ligação de amigos, familiares, de parentes que estão dispostos a ajudar e acolher também aquela pessoa, aquele sofrimento. Existe algum estudo de quanto tempo que a pessoa organiza toda a ideia até a concretização, até a materialização do suicídio? Sobre o tempo é muito relativo. O que nós percebemos é que existem os pensamentos, a ideia de suicídio, que isso é o prévio, existe a intenção de que poderia vir a fazer ou não e efetivamente a elaboração de um plano. Então a questão do tempo vai ser muito singular, muito relativa de pessoa para pessoa. Então uma mensagem para a gente terminar, para as pessoas ajudarem as outras, é para aquelas também que ainda está iniciando o processo de imaginar tirar a própria vida. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. A mensagem de hoje é que nós devemos sim falar sobre esse tema de prevenção ao suicídio, combater todos esses mitos, todos esses estigmas, que isso pode salvar vidas. A campanha do Setembro Amarelo está aí para mostrar isso. As nossas estatísticas melhoraram a partir do momento que começou a desenvolver a campanha do Setembro Amarelo, que não é uma coisa muito antiga, aproximadamente aí em torno de 5 anos. Então, hoje, a dica, a orientação é: percebam, identifiquem, sejam
humanos com quem realmente está do seu lado. Tenham um olhar mais afetuoso, acolham aquele sofrimento e possam encaminhar para qualquer setor que seja responsável. O importante é identificar e encaminhar. Muito obrigado pela palestra, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Muito boa noite a todos, muito obrigada.